Se você está planejando ser cremado, ou se alguém que você ama escolheu a cremação, existe uma pergunta que provavelmente nunca passou pela sua cabeça. Uma pergunta que as tradições espirituais mais antigas do mundo consideram absolutamente crucial. O que acontece com a alma durante a cremação? O corpo é consumido pelo fogo. Isso todos nós sabemos. Mas, e a consciência? E a alma? E aquela parte de você que não é feita de carne e ossos? Ela sente alguma coisa? Ela sofre? Ela é afetada de alguma forma por esse processo? Eu sei que essa pergunta pode parecer perturbadora, mas ela é fundamental, porque milhões de pessoas ao redor do mundo estão escolhendo a cremação, sem jamais terem considerado essa questão. E as respostas que vou compartilhar com você hoje, baseadas em 50 anos de pesquisa sobre experiências de quase morte, nas tradições espirituais mais antigas da humanidade e nos relatos de pessoas que estiveram do outro lado e voltaram. Essas respostas vão mudar completamente a forma como você vê a morte e o que acontece depois dela. Antes de entrar nas pesquisas, eu preciso te contar sobre uma crença que existe em várias tradições espirituais. A crença de que a alma não deixa o corpo imediatamente após a morte. Na tradição tibetana, descrita no Bardo Thodol, o famoso livro tibetano dos mortos, existe um ensinamento muito específico sobre isso. Eles dizem que nos primeiros 3 a 4 dias após a morte, a consciência ainda está conectada ao corpo, ainda está processando a transição, ainda está, de alguma forma, presente. E não são apenas os tibetanos. No hinduísmo, existe a tradição de esperar pelo menos 3 dias antes da cremação. No judaísmo tradicional, o corpo é enterrado o mais rápido possível, mas os enlutados ficam em luto por 7 dias, um período chamado Shiva, durante o qual se acredita que a alma ainda está em transição. No islamismo, o corpo também é enterrado rapidamente, geralmente dentro de 24 horas, e muitos estudiosos acreditam que isso é para permitir que a alma complete sua jornada inicial. Então, aqui está a pergunta que ninguém quer fazer. Se a alma ainda está de alguma forma conectada ao corpo nos primeiros dias após a morte. O que acontece quando você crema o corpo antes desse período terminar? A alma sente o fogo? A alma sofre? A alma é de alguma forma prejudicada? Deixa eu te contar o que a pesquisa sobre experiências de quase morte sugere. E a resposta pode te surpreender. Mas primeiro, precisamos entender o que exatamente a ciência sabe sobre o momento da morte. Porque há uma diferença crucial entre morte clínica e morte biológica. A morte clínica acontece quando o coração para de bater e a respiração cessa. Mas as células do corpo não morrem imediatamente. Elas continuam vivas por minutos, às vezes horas. E o cérebro, esse órgão misterioso que alguns acreditam ser a sede da consciência, pode manter atividade mensurável por até vários minutos após a parada cardíaca. Um estudo publicado na revista Scientific Reports, em 2017, documentou atividade cerebral em pacientes até 10 minutos após serem declarados clinicamente mortos. Os pesquisadores ficaram perplexos. O que significava aquela atividade? Era apenas o cérebro se desligando aos poucos, como um computador perdendo energia. Ou era algo mais? Algo que a ciência ainda não consegue explicar? E aqui entra a perspectiva das experiências de quase morte. Porque milhares de pessoas que foram declaradas clinicamente mortas e depois voltaram, descrevem ter mantido consciência durante todo esse período.
Não uma consciência confusa ou fragmentada, uma consciência clara, lúcida, muitas vezes mais vivida do que qualquer experiência que tiveram em vida. Raymond Moody. Ao longo de 50 anos, entrevistando pessoas que morreram clinicamente e voltaram, documentou algo muito consistente sobre a natureza da consciência fora do corpo. As pessoas descrevem uma separação completa entre quem elas são e o que está acontecendo com seu corpo físico. Elas observam seus corpos de cima, veem os médicos trabalhando, ouvem as conversas, mas não sentem dor, não sentem desconforto, não sentem nada do que está acontecendo fisicamente. Uma senhora, a Dona Lourdes, que teve uma experiência de quase morte durante uma cirurgia complicada, descreveu ter visto os médicos abrindo seu peito. Ela viu o sangue, viu os instrumentos e sentiu uma paz absoluta, nenhuma dor, nenhum medo. Apenas observação tranquila de algo que estava acontecendo a algo que não era mais ela. Outro caso documentado por Moody envolveu um senhor, o seu Manuel, que sofreu um acidente de carro grave. Durante o tempo em que esteve clinicamente morto, ele observou os paramédicos tentando reanimá-lo. Viu o desfibrilador sendo aplicado ao seu peito, viu seu corpo sacudir com os choques elétricos e não sentiu absolutamente nada, nenhum choque, nenhuma dor. Ele descreveu a experiência como assistir a um filme. Algo que estava acontecendo a outra pessoa, a alguém que não era mais ele. E aqui está o ponto crucial para a questão da cremação. Se a consciência já não sente nada do que acontece ao corpo no momento imediato após a morte, por que sentiria algo horas ou dias depois? Quando a cremação acontece, a lógica é clara. Se você já não está em uma casa, você não sente quando essa casa pega fogo. Se você já não usa uma roupa, você não sente quando essa roupa é queimada. E se sua consciência já não habita seu corpo, você não sente quando esse corpo é cremado. Essa separação entre consciência e corpo físico é um dos aspectos mais consistentes das experiências de quase morte. E ela sugere algo profundamente reconfortante sobre a cremação. Se a consciência já não está no corpo, se ela já se separou e existe agora em uma forma não física, então o que acontece com o corpo simplesmente não a afeta. O Dr. Stuart Hameroff, da Universidade do Arizona, conduziu pesquisas fascinantes sobre o que acontece com a consciência no momento da morte. Ele e sua equipe monitoraram a atividade cerebral de pacientes nos momentos finais de vida e descobriram algo notável. Há uma explosão de atividade elétrica, ondas gama, e que ocorre até 90 segundos após o coração parar de bater. E depois disso, silêncio. Hameroff especula que essa explosão de atividade pode estar relacionada à consciência se desconectando do cérebro. E se isso estiver correto, então a consciência já não está presente quando a cremação acontece, que normalmente ocorre horas ou dias após a morte. O estudo AWARE é conduzido pelo Dr. Sam Parnia, da Universidade Stony Brook, trouxe ainda mais evidências nessa direção. Parnia e sua equipe estudaram mais de 2.000 casos de parada cardíaca em hospitais ao redor do mundo. E o que descobriram foi que 40% dos sobreviventes relataram algum tipo de consciência durante o período em que estavam clinicamente mortos. Mas aqui está a parte mais fascinante. Os relatos não eram de uma consciência diminuída ou confusa. Pelo contrário, muitas pessoas descreveram uma clareza mental superior a qualquer coisa que experimentaram em vida normal. E essa consciência estava completamente separada do corpo, observando de fora, sem sentir nada do que estava acontecendo fisicamente. A doutora
Párnia concluiu que a consciência parece continuar existindo, mesmo quando o cérebro não está mais funcionando. Isso contradiz a visão materialista de que a consciência é produzida pelo cérebro e sugere fortemente que a consciência pode existir independentemente do corpo físico. Se a consciência pode existir sem o cérebro, então ela certamente pode existir sem o corpo. E se ela existe sem o corpo, então o destino desse corpo, seja cremação, enterro ou qualquer outra forma de disposição, simplesmente não a afeta. Mas e as tradições que dizem que a alma permanece conectada por 3 dias? Como reconciliar isso com a pesquisa? Aqui está uma perspectiva que pode ajudar. Na tradição tibetana, os 3 dias não são necessariamente sobre a alma estar dentro do corpo. São sobre a alma estar na vizinhança do corpo, observando, processando, fazendo a transição. O livro tibetano dos mortos descreve que nos primeiros dias após a morte, a consciência forma o que eles chamam de corpo mental. Um corpo sutil que pode ver, ouvir e perceber, mas que não está mais sujeito às leis físicas. Esse corpo mental, segundo os tibetanos, pode estar presente durante o funeral ou a cremação. Pode observar o que está acontecendo, mas não sente dor física, não sofre com o fogo, porque já não é mais parte do mundo físico. E essa perspectiva tibetana é notavelmente similar ao que pessoas que tiveram experiências de quase morte descrevem. Elas falam de observar seus próprios corpos de fora, de ver o que está acontecendo sem sentir nada fisicamente, de estar presente, mas separadas, conscientes, mas livres da dor e do desconforto do corpo material. Seu Benedito, que teve uma experiência de quase morte durante um ataque cardíaco, descreveu ter observado todo o procedimento de ressuscitação. Ele viu os médicos comprimindo seu peito, viu os choques sendo aplicados e disse que não sentiu absolutamente nada, nem dor, nem medo. Apenas uma curiosidade tranquila sobre o que estava acontecendo com aquela coisa na maca que costumava ser ele. Essa descrição é muito similar ao que o livro tibetano dos mortos descreve sobre o estado da consciência nos primeiros dias após a morte. Uma consciência que pode perceber, mas que não está mais sujeita às limitações e sofrimentos do corpo físico. Uma consciência que pode assistir ao seu próprio funeral ou à sua própria cremação, sem sentir nada além de paz. De fato, no hinduísmo, a cremação é vista não como algo que prejudica a alma, mas como algo que a liberta. A queima do corpo é entendida como a libertação final da alma de sua prisão material. O fogo não destrói a alma. O fogo destrói o que estava prendendo a alma, e essa visão hindu não é isolada. Os gregos antigos também praticavam a cremação extensivamente. Heróis épicos como Aquiles e Patroclo foram cremados em grandes piras funerárias. E isso era considerado uma forma honrosa de enviar a alma para o outro mundo. Os romanos alternavam entre cremação e enterro ao longo de sua história, e em nenhum momento acreditavam que a cremação prejudicava a alma do falecido. Os vikings, conhecidos por seus funerais elaborados, frequentemente cremavam seus mortos em barcos, acreditando que o fogo ajudava a alma a fazer a jornada para Valhalla ou outros reinos do pós-vida. O fogo não era visto como destruição, mas como transformação, como passagem, como libertação. É interessante notar que as tradições que mais enfatizam a cremação, como o hinduísmo e o budismo, são também as que mais desenvolveram uma compreensão sofisticada sobre a natureza da alma e sua separação do corpo físico. Eles não temem o fogo,
porque entendem que a alma não é feita de nada que o fogo possa tocar. Se você está acompanhando até aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Por que essa informação é tão pouco conhecida? Por que milhões de pessoas fazem essa escolha sem entender o que as tradições mais antigas da humanidade dizem sobre ela? Quando você clica no Super Thanks, você está ajudando a espalhar esse conhecimento que pode trazer paz para tantas pessoas que se preocupam com seus entes queridos que foram cremados. Você está participando de algo maior. Agora deixa eu te contar sobre um aspecto dessa questão que raramente é discutido. O que as pessoas que tiveram experiências de quase morte dizem sobre observar o que acontece com seus corpos. Kenneth Ring, um dos pioneiros na pesquisa de experiências de quase morte, documentou casos de pessoas que descreveram observar eventos que aconteceram após sua morte clínica. Algumas relataram ter assistido partes de seu próprio funeral. Outras descreveram conversas que familiares tiveram longe de seus corpos. E o que todas tinham em comum era uma sensação de desapego completo. Uma mulher descreveu ter observado seu próprio corpo sendo preparado para o velório. Ela viu a funerária, viu o caixão e sentiu uma estranha paz. Como se aquele corpo na caixa fosse uma roupa velha que ela tinha deixado para trás. Algo que tinha sido útil, mas que não era mais necessário. Raymond Moody, em seu livro Reflexões sobre a Vida Depois da Vida, cita o caso de um homem que teve uma experiência de quase morte durante uma cirurgia cardíaca. Ele descreveu ter observado todo o procedimento de cima, vendo seu próprio corpo aberto na mesa de operações. E a parte mais reveladora de seu relato foi quando ele disse que não sentiu nenhuma conexão emocional com aquele corpo. Era como olhar para uma peça de roupa velha. Ele sabia que era seu, mas não se identificava mais com ele. Essa metáfora da roupa aparece repetidamente nos relatos de experiências de quase morte. O corpo como uma vestimenta que usamos durante nossa estadia aqui. Uma vestimenta útil, necessária, mas temporária. E quando chega a hora de partir, nós simplesmente a deixamos para trás. O que somos de verdade, nossa essência, nossa alma, continua existindo independente do que acontece com a roupa que deixamos. E se o corpo é apenas uma roupa? Então o que importa se essa roupa é enterrada, cremada ou devolvida ao oceano? A pessoa que a usava já partiu. A consciência que a habitava já está em outro lugar. O destino da roupa se torna irrelevante. Esse desapego é crucial para entender a questão da cremação. Se a alma já se separou do corpo, se ela já não se identifica com aquela forma física, então o destino do corpo se torna irrelevante para ela. Cremação, enterro, doação para a ciência, para a alma que já partiu. Essas são apenas formas diferentes de lidar com algo que não é mais seu. Mas existe outra perspectiva que precisamos considerar. A perspectiva dos que ficam. A escolha entre cremação e enterro não afeta apenas a alma que partiu. Afeta profundamente aqueles que ficam. E aqui, as pesquisas mostram algo intrigante. O que importa não é necessariamente o método escolhido, mas como os enlutados se sentem em relação a ele. Dr. Ricardo Albuquerque, o médico de cuidados paliativos que entrevistou mais de 1.400 pacientes terminais, observou que pacientes que tinham clareza sobre seus desejos pós-morte e que comunicavam esses desejos às suas famílias, tendiam a ter transições mais pacíficas, e suas famílias tendiam a ter processos de luto mais saudáveis. Quando uma pessoa escolhe a cremação conscientemente, quando comunica essa escolha à sua família, quando explica suas razões,
Isso cria um espaço de paz. A família sabe que está honrando os desejos do ente querido. E essa certeza traz conforto. Por outro lado, quando a cremação é feita por razões puramente práticas ou econômicas, sem reflexão, sem conversa, os familiares podem ficar com dúvidas. Fizemos a coisa certa? Ele teria querido isso? Ela está bem? E essas dúvidas podem complicar o luto. E aqui está algo que muitas pessoas não consideram. A cremação moderna é muito diferente das antigas fogueiras funerárias. Em um crematório moderno, o processo leva apenas 2 a 3 horas. O corpo é exposto a temperaturas entre 800 e 1000 graus Celsius. E o que resta são apenas fragmentos ósseos mineralizados, que são então processados em um pó fino. As cinzas que as famílias recebem não contêm nenhum tecido orgânico, nenhuma célula, nenhum DNA, apenas minerais. Do ponto de vista material, a cremação simplesmente acelera um processo que aconteceria naturalmente ao longo de décadas. O enterro também resulta na decomposição completa do corpo. A diferença é apenas o tempo. Anos versus horas. Mas o resultado final é o mesmo. O corpo material retorna aos elementos de onde veio. E se a alma já partiu no momento da morte? Como sugerem as pesquisas de experiências de quase morte relatadas por Raymond Moody. Então, essa diferença de tempo é completamente irrelevante. A alma não está esperando o corpo se decompor. A alma já seguiu em frente. Já está em outro lugar. Já começou uma nova fase de sua jornada, como Raymond Moody nos ensina. Então, a resposta para a pergunta original, o que acontece com a alma durante a cremação, é mais complexa do que um simples sim ou não. A alma. Segundo a esmagadora maioria das evidências de pesquisas de quase morte de Raymond Moody e tradições espirituais, não é afetada pelo que acontece com o corpo físico. Ela já partiu. Ela já está em outra dimensão de existência, conforme Raymond Moody atesta. Mas a forma como lidamos com o corpo afeta a nós. Os que ficamos. Afeta nosso processo de luto. Afeta nossa relação com a memória do falecido. Afeta como processamos a perda. E talvez seja isso que as tradições antigas estavam realmente tentando nos ensinar. Não que a alma sofra com a cremação, mas que nós, os vivos, precisamos de tempo para processar a partida. A missa de 7º dia, o terço, o ano de saudade. Esses períodos não são para a alma do falecido, são para nós, para nos ajudar a aceitar, para nos dar tempo de dizer adeus. E assim, a questão da cremação se torna menos sobre o que é melhor para a alma e mais sobre o que é melhor para o processo de luto, o que traz mais paz, o que permite uma despedida mais completa, o que honra tanto a memória do falecido quanto as necessidades dos que ficam. Existe também uma questão prática que muitas pessoas não consideram, em muitas partes do mundo. A cremação se tornou a escolha predominante por razões de espaço e sustentabilidade. Em países como a Índia, onde a cremação é uma prática comum há milênios, a prática é completamente normalizada. Milhões de famílias indianas cremam seus entes queridos há gerações. E nenhuma delas acredita que a alma de seus antepassados foi prejudicada pelo processo. No Ocidente, a cremação também tem crescido. No Brasil, mais de 40% das mortes agora resultam em cremação. Na Europa, os números são similares ou ainda maiores. E a Igreja Católica, que por séculos proibiu a cremação, mudou sua posição em 1963. Hoje,
A Igreja permite a cremação, desde que não seja feita como forma de negar a crença na ressurreição do corpo. Essa mudança de posição da Igreja Católica é significativa, porque ela reconhece implicitamente que a cremação não afeta a alma. A alma continua sua jornada independente do que acontece com o corpo material. E a ressurreição, para aqueles que acreditam nela, não depende de um corpo intacto. Deus, sendo onipotente, pode ressuscitar uma pessoa independente de como seu corpo foi tratado após a morte. A pesquisa sobre experiências de quase-morte relatadas por Raymond Moody nos oferece uma perspectiva reconfortante. A alma não é o corpo. A alma não sente o que o corpo sente. A alma já está em um lugar de paz muito antes de qualquer decisão sobre cremação ou enterro ser tomada, como Raymond Moody nos garante. Deixa eu te contar uma história que ilustra isso perfeitamente. Dona Fátima, uma senhora de Minas Gerais, teve uma experiência de quase morte profunda enquanto estava em coma devido a complicações cardíacas. Durante sua experiência, ela descreveu estar em um estado de consciência expandida, onde podia perceber tudo o que estava acontecendo ao seu redor, mas de uma perspectiva completamente diferente. Ela disse que podia sentir as emoções de seus familiares na capela do hospital. Podia ouvir as orações dos padres, mas não sentia nenhuma conexão com o corpo na cama do hospital. Aquele corpo não era mais ela. Era apenas algo que ela tinha usado. E ela estava agora livre dele. Dona Fátima voltou e se recuperou completamente. Mas o que ela trouxe dessa experiência foi uma compreensão profunda de que somos muito mais do que nossos corpos. E que o que acontece com o corpo após a morte simplesmente não tem relevância para quem realmente somos. Essa perspectiva é libertadora para qualquer pessoa que se preocupa com a cremação. Se você ou alguém que você ama foi ou será cremado, saiba que o fogo não pode tocar o que realmente importa. O fogo só pode tocar a matéria, e a alma não é matéria. E isso, talvez, seja a resposta mais importante. Não importa o que você escolha para seu corpo. Não importa o que foi escolhido para o corpo de alguém que você amou. A alma está bem. A alma está em paz. A alma já está em casa. O fogo da cremação não queima a alma. O fogo liberta o que já não precisava mais ser segurado. E a alma, essa parte eterna de nós que sobrevive a tudo, continua sua jornada, completamente intacta, completamente livre, completamente em paz. Eu quero compartilhar com você uma reflexão final sobre esse tema. Uma reflexão que vem de décadas de estudo sobre a morte e o que vem depois dela, incluindo as pesquisas pioneiras de Raymond Moody. Quando pensamos na cremação com medo, quando nos preocupamos se a alma de alguém que amamos sofreu no processo, nós estamos projetando nossa experiência física em algo que é completamente diferente. Nós sentimos dor quando somos queimados. Então imaginamos que a alma também sente. Mas a alma não funciona assim. A alma não é feita de nervos, que transmitem sinais de dor. A alma não é feita de pele, que pode ser queimada. A alma não é feita de carne, que pode ser destruída. A alma é feita de consciência, de amor, de memória, de experiência. E nada disso pode ser tocado pelo fogo. Pense nas pessoas que você perdeu. Pense no amor que elas tinham por você. Esse amor ainda existe. Ele não foi queimado. Ele não foi enterrado. Ele não desapareceu quando o corpo parou de funcionar. Esse amor continua existindo em algum lugar, em alguma forma.
de alguma maneira que a ciência ainda não consegue medir, mas que milhares de pessoas que tiveram experiências de quase morte testemunham, como Dona Antônia, que viu a luz no fim do túnel, ou como seu Benedito, que sentiu uma paz inexplicável. E se o amor sobrevive à morte, então a cremação simplesmente não tem poder sobre ele. A cremação só tem poder sobre a matéria, e o amor não é matéria. A consciência não é matéria. A alma não é matéria. Isso é profundamente libertador. Isso significa que você pode escolher a cremação para si mesmo sem nenhum medo. Significa que você pode aceitar que alguém que você amou foi cremado sem nenhuma culpa ou preocupação. Significa que o destino do corpo simplesmente não importa para o destino da alma. É como a passagem de um rio. O corpo é a correnteza. A alma é a água que sempre flui. O que importa é como você vive. O que importa é como você ama. O que importa é a consciência que você cultiva enquanto está neste corpo. Porque essa consciência, essa essência, essa alma vai continuar existindo muito depois de qualquer decisão sobre o que fazer com seu corpo ser tomada. Se você perdeu alguém que foi cremado e se preocupa com o destino da alma dessa pessoa, deixe essa preocupação ir. As pesquisas e as tradições espirituais concordam nisso. A alma não sofreu. A alma não foi prejudicada. A alma já tinha partido muito antes das chamas tocarem o corpo. Era como um passarinho que voa para longe antes da gaiola se abrir. E se você está pensando em sua própria morte, em suas próprias escolhas, saiba que qualquer que seja sua decisão, cremação ou enterro, sua alma estará bem. Porque sua alma não é seu corpo. Sua alma é aquilo que observa, que ama, que sonha, que transcende. E essa parte de você é eterna. E essa parte de você não pode ser tocada pelo fogo ou por qualquer outra coisa deste mundo físico. É como a fé de Chico Xavier, inabalável, transcendendo a matéria. A morte do corpo é apenas isso. A morte do corpo, a alma continua, a consciência permanece, o amor sobrevive. E isso é tudo o que realmente importa. E talvez a pergunta final não seja o que acontece com a alma durante a cremação. Talvez a pergunta final seja o que acontece com a alma em qualquer momento, onde ela está agora, enquanto você ainda vive. O que ela está aprendendo, o que ela está experimentando, como ela está crescendo. Porque se existe algo que 50 anos de pesquisa sobre experiências de quase morte nos ensinaram, é que a vida não começa no nascimento e não termina na morte. A consciência é muito maior do que esses poucos anos que passamos neste corpo. E o destino do corpo, quando finalmente o deixamos, é apenas um pequeno detalhe em uma jornada muito, muito maior. É como a história de Frei Galvão. Sua vida de fé ecoa muito além de sua passagem terrena. Seja você cremado ou enterrado, sua alma continuará. Seja seu ente querido cremado ou enterrado, a alma dele continua. O amor que vocês compartilharam continua. A conexão que vocês construíram continua. E um dia, como milhares de experiências de quase morte sugerem, vocês vão se reencontrar. Isso é o que realmente importa. Não o destino do corpo, mas a certeza de que o amor é eterno, de que a consciência sobrevive, de que aqueles que amamos estão bem, onde quer que estejam, como quer que tenham partido, eles estão bem. E um dia, você vai se juntar a eles. Agora me conta nos comentários. Você já se preocupou com o que acontece com a alma durante a cremação? Alguém que você amou
Foi cremado e você se perguntou se estava tudo bem? Comenta libertação, se você acredita que a cremação liberta a alma. Ou comenta paz, se esse vídeo trouxe conforto para alguma preocupação que você tinha. Eu quero ouvir sua história.